A paz do Senhor Jesus. Hoje estamos vivendo períodos que antecedem a volta de Jesus e os acontecimentos, as catástrofes, as guerras e a destruição em massa da família, né? Hoje, o alvo feroz do diabo, do reino das trevas, é contra a família, o patrimônio. Família é um patrimônio, né? Um patrimônio. Deus, ele criou a família, um enlace matrimonial. A primeira pessoa que ministrou um casamento foi o próprio Deus. Casou Adão e casou Eva, para eles crescerem e multiplicarem e encher a terra. E nesse casamento, o casamento é um acordo. O casamento é uma reciprocidade. Eu cuido da esposa, a esposa cuida do marido. Esse é o casamento. O casamento, ele tem que haver acordo, tem que haver diálogo, tem que haver comunicação. No casamento, não se toma a decisão sozinho. A decisão é tomada num acordo. Quando o marido toma uma decisão e a esposa não concorda, não funciona. Porque o casamento, ele é feito de harmonia. O casamento é feito de cumplicidade. Tem que haver um acordo entre os dois. Quando a mulher toma uma decisão de fazer algo que o marido não concorda, dá errado. Entra a contenda, entra a discórdia e entra a briga, muitas das vezes gera uma separação. Hoje, quantos lares estão sendo danificados por causa de rebelião de ambas as partes? A mulher precisa entender que ela tem o seu espaço e o marido precisa entender que ele tem o seu espaço. Um respeitar o espaço do outro, né? A obrigação do marido é trabalhar, suprir a necessidade do lar. Deus deu essa responsabilidade. A mulher, Deus deu a responsabilidade do lar. Cuidar dos filhos, ter dor, vai sentir dor e ter filho. E o desejo é para o seu marido e ele te dominará. É ordem divina. Não é machismo, não é imposição, é ordem imperativa de Deus. Hoje eu quero falar sobre um pai de família. O nome dele era Josué. Josué era servo de Moisés, é um hebreu, nasceu no Egito, e Josué foi o sucessor de Moisés. Josué viu a
rebelião do povo no deserto. Josué ele atravessou o Mar Vermelho. Josué viu a coluna de fogo, as nuvens. Josué provou do maná, das codornizes. Josué bebeu da água que saiu da rocha. Josué, ele era aluno de Moisés. Josué é aquele soldado, que Josué era um soldado, fazia parte do exército. E Josué, quando Deus recolheu Moisés, Josué recebeu uma responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida, nas peregrinações onde andaram Abraão, Isaque e Jacó. E Josué enfrentou guerras, pelejas. Josué fez o povo atravessar o Rio Jordão. Josué viu os muros de Jericó. A segurança máxima da cidade de Jericó era o muro. E aqueles muros ruíram. Josué ele participou de grandes batalhas. Muitas cidades foram destruídas. Deus foi exterminando os inimigos do povo de Deus. 7 nações habitavam na terra de Canaã e as obras dessas 7 nações foram reprovadas por Deus. Josué, depois que o povo estava assentado, cada um na sua propriedade, Josué fez uma reunião extraordinária. Josué convocou os sacerdotes, os levitas, os príncipes, o chefe das suas tribos. E Josué ali estava descrevendo o histórico, o que Deus fez para chegar ali onde eles estavam, o que aconteceu. E agora Josué convoca todo o povo. E no capítulo 24 do livro de Josué, capítulo 24, no livro de Josué, no versículo 15, que está escrito assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais, está falando não é os patriarcas, está falando a família de Abraão. A família de Abraão era idólatra. Que estavam da além do rio, ou seja, do outro lado. Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Está falando dos moradores da terra de Canaã. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você percebeu que você, como chefe de família, as atitudes, quem toma é você. Josué, naquele momento, estava mandando o povo escolher. Deus fez tanta maravilha, né? Tirou o povo do Egito. O povo estava na escravidão. O povo viu ali Faraó sendo destruído junto com seus exércitos, seus cavaleiros, seus carros. Todos foram
sofreram naufrágio no Mar Vermelho, morreram afogados. E o povo de Israel passou a pé enxuto pelo pelo Mar Vermelho. Josué foi trazendo à memória os reis, os gigantes, o povo grande, poderoso na terra, onde Deus destruiu. E Deus exterminou e assentou. Cumpriu-se a promessa de Deus que os descendentes de Abraão, eles habitariam naquela terra. Foi promessa de Deus. E agora Josué está mandando o povo tomar uma decisão, uma escolha. Ele viu o povo ainda em cima do muro, indeciso. E Josué falou: vocês querem servir quem? Os deuses dos vossos pais? Ou os deuses dos moradores dessa terra? Os amorreus, aqueles que moravam. Porém, eu e a minha casa, ou seja, eu, a minha esposa, meus filhos, serviremos ao Senhor. Eu, a minha esposa, meus filhos, serviremos ao Senhor. Você é o chefe da sua família. Você não pode abrir mão. A parentela não pode atrapalhar o seu foco, a sua caminhada. A parentela não decide nada dentro da sua casa. Quem decide é você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a atitude de Josué. Josué já estava avançado em idade. Porque tudo que Deus fez em prol do seu povo foi para beneficiá-lo. Era uma promessa. Deus é fiel. Se Deus prometeu que vai salvar a sua família, Ele vai salvar a sua família. Se Deus prometeu proteger sua família, Ele vai proteger sua família. Josué, ele teve uma atitude. O primeiro ponto que eu quero abordar dentro desse contexto é se desprender daquilo que prende e impede você servir a Deus. Hoje muitas pessoas ainda não se decidiram. Já imaginou você, um pastor, um missionário, um servo de Deus, largar a obra de Deus para fazer turismo, fazer viagem? Deus chamou você para ser um ganhador de alma. Não importa as críticas que vai falar de você. Você serve a Deus. A sua família serve a Deus. Então você não pode sair do foco. A decisão quem tem que tomar é você. Se o primo não quer servir a Deus, se o irmão não quer servir a Deus, se o parente não quer servir a Deus, se o pai e a mãe não quer servir a Deus, não importa. A decisão é individual. Você é a coluna da sua família. Josué ali se mostrou coluna da sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Josué sabia, se ele perdesse o foco, todas as maldições que estavam profetizado em Deuteronômio, no capítulo 28, 27, 28,
sobre a bênção e a maldição. Ser abençoado por Deus é condicional. Você só é abençoado por Deus se você andar na bênção, na obediência, servir ao Senhor. Josué, naquele momento, escolheu a bênção. Servir ao Senhor. Não os deuses dos seus pais. Não os deuses dos moradores da terra. Nós estamos vivendo um mundo difícil. Um mundo cheio de vaidade. Qual Deus você está servindo? Estamos vivendo dias difíceis, festas, eventos, que muitas das vezes nos tira da direção de Deus. Muitas das vezes uma programação, uma novela, um teatro, um cinema, uma festa. Você larga a casa do Senhor e vai curtir um teatro, vai curtir uma festa, vai curtir uma noitada. E larga o mais importante. Cuidado com as suas escolhas. Tem pessoas escolhendo servir a Deus, mas quer servir outros deuses. Quando você está servindo outros deuses, você está deixando de servir a Deus, está indo quando você vai para o shopping, passar o dia inteiro no shopping. Você não orou, você não leu a Bíblia, você faltou o culto, faltou o templo, você tem uma obrigação, tem uma responsabilidade na igreja, você não cumpriu. Você está servindo quem? Aos deuses desse mundo, dessa terra. Servir os deuses dessa terra é você deixar de servir a Deus, ir para um pagode, ir para um forró, ir para um funk, ir para uma churrascada, ir para uma noitada, ficar em casa vendo besteira, ficar 24 horas na rede social, passa o dia inteirinho dentro de casa, não lê a Bíblia, não conversa com Deus, não fala com Deus. Quem você está servindo? Você tem ou não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele veio para quê? Para nos ensinar, nos guiar em toda a verdade. Nos guiar em toda a verdade. Nos fazer lembrar de todas as promessas. Tudo que Jesus falou, que está registrado na Bíblia, o Espírito Santo nos faz lembrar. O Evangelho, ele não é sombra e água fresca. O Evangelho é entrega. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é posicionamento. Ele é individual, é você e Deus. Josué aqui tomou atitude. A minha casa vai servir ao Senhor. A minha casa é do Senhor. Que atitude, hein? Que exemplo. Josué era o remanescente. Josué e Caleb. Os únicos remanescentes que nasceram no Egito, que entraram na terra de Canaã. Os demais, de 20 anos para baixo, que nasceram no Egito, já estavam já idosos, porque levaram 40 anos no deserto. Levaram mais 5 anos guerreando para entrar na terra prometida. 5 anos de guerras.
Já imaginou? 5 anos de guerra. Josué já estava com 110 anos. Na sua velhice. Seus cabelos brancos. Mas o Espírito de Deus apoderava de Josué. Porque Josué era fiel. Que Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Essa foi a dinâmica. Uma palavra de força, de autoestima, de confiança. Deus está dizendo: Josué, você não está sozinho. Essa batalha não é tua, é minha. Eu apenas vou usar você para conduzir esse povo para entrar na terra de Canaã. E agora Josué convoca o ministério, convoca o povo, convoca os políticos, os líderes das tribos, e eles decidem. É você que decide. Na sua família, você ora pelo seu filho, você jejua pelo seu filho, você fala do amor de Deus para o seu filho. A decisão ele vai tomar. Hoje seu filho tem a sua família e a decisão é dele. Se ele quer servir o Senhor, amém. Se ele não quer servir o Senhor, amém. Só que quem não serve ao Senhor sofre a dura consequência. E a dura consequência é desgraça, prazeres mundanos, casamento destruído, separações, embriaguez, adultério, prostituição. E quando dormir, quando acordar na ressurreição, enfrentará o juízo de Deus. Então preste atenção. Josué tomou a maior decisão inteligente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça isso. Seja um Josué no século XXI. Não abra mão. Não abra mão da essência da palavra. Não abra mão. Sirva o Senhor com alegria. Deus é contigo. Deus é com a sua família. Mas não abra mão da sua fidelidade. A sua fidelidade com Deus. Tá? Esta é a minha palavra para você. E um lembrete. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, fica com Deus e amém.